Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender a construir o boxplot aqui no R, tá? Só que primeiro eu vou dar a definição do que é o boxplot, para quem não sabe ainda a definição, para quem sabe fica só uma revisão. A definição é a seguinte: o boxplot é uma representação gráfica de um conjunto de dados, a qual permite avaliar rapidamente a dispersão dos mesmos, destacando valores atípicos. Vamos ver como é que a gente consegue construir esse gráfico. Vocês conseguem ver aqui um boxplot. Você vê um retângulo de vermelho que tem alguns elementos interessantes que vale destacar. A base desse retângulo é o que a gente chama de Q1, é o chamado primeiro quartil. E o topo desse retângulo é o que a gente chama de Q3, o terceiro quartil. Essa retinha que está aqui no meio de preto, ela é chamada mediana. Ela vai estar localizada entre o Q1 e o Q3, tá? Vai estar localizado dentro do retângulo entre Q1 e Q3. É a mediana, que você pode chamar de MD, ou simplesmente Q2. Eu vou utilizar a notação Q2, tá? É o segundo quartil, é também a mediana, tá bom? Esses tracejados que vocês estão vendo é o chamado whiskers. Você pode tracejar, esticar esse tracejado até no máximo 1,5 vezes a distância interquartil. E aqui já começa um bocado de informação. O que é a distância interquartil? Distância interquartil eu chamo de dq. É a distância de Q1 até Q3, ou seja, Q3 menos Q1, a distância euclidiana. Então você vai calcular o tamanho desse retângulo, né, de Q1 até Q3, e você vai poder andar com esse tracejado 1,5 vezes essa distância dq, essa distância interquartil. Por exemplo, se essa distância aqui for 30, tá certo? Você vai poder andar, vamos dizer que aqui esteja no 50. Você vai poder andar, como o Q3 aqui vale 80 e o Q1 vale 50, a distância interquartil será 80 menos 50, que é 30. Então, a partir do Q1, você vai poder andar para baixo 1,5 vezes essa distância interquartil, o 30. 1,5 vezes 30 dá 45. Então, do Q1, que é 50, você vai poder andar com esse tracejado 45 para baixo a partir do 50, ou seja, 50 menos 45 dá 5. Você pode andar até o 5. No caso aqui, a gente não andou até o 5. Eu vou explicar a razão disso quando a gente estiver analisando esses dados. A gente andou até o 10 aqui. Mas você poderia andar até o 5. E a mesma coisa para a parte superior. Você poderia andar a partir do 80, 1,5 vezes essa distância interquartil. 45 a partir do 80. 80 mais 45 vai dar 125, só que ele só andou até o 100. O tracejado aqui em cima só andou até o 100. Você pode andar até esse valor. E por que você para ali? A gente vai explicar isso com um exemplo daqui a pouco. Bom, esse valor aqui que está em destaque é o chamado valor atípico, ou outlier. A gente vai ver como é que a gente destaca ele, quando é que ele existe e quando é que ele não existe, tá bom? Então, a melhor maneira de explicar o boxplot é através de um exemplo. Então, esse boxplot que vocês estão vendo foi construído a partir dos seguintes dados, que são esses números que representam a nota de 40 alunos, tá? Então, você está vendo aí as notas, já estão organizadas de forma não decrescente, tá certo? E a gente vai ter que construir alguns elementos, calcular alguns elementos, algumas medidas, antes de fazer o boxplot. Vamos com calma. Bom, temos ao todo 40 elementos. Eu preciso calcular o Q1, o Q2 e o Q3, que são elementos importantes na construção do boxplot, tá? Vamos começar calculando o Q2, que é a mediana. A mediana, você vai pegar os 40 dados, já estão organizados de forma não decrescente, e você vai procurar quem está no meio. Como são 40, 40 é um número par, não existe um cara no meio, vão existir 2 no meio, que é o que está na posição 20 e 21. São eles, o 70 está na posição 20 e esse outro 70 também está na posição 20. Você deve fazer a mediana, você deve fazer a média aritmética entre esses dois números, entre 70 e 70. Mas a média aritmética entre 70 e 70 dá 70. Então esse é o valor de Q2. Q2 vale 70. Beleza? Quem é o Q3? O Q3 é o terceiro quartil.
você vai pegar... A melhor maneira de calcular o Q3 é calcular a mediana dos 20 números, dos 20 últimos números, já que são 40 ao todos, você tem o 70 como Q2, ele está no meio e está deixando 20 números abaixo dele e 20 números acima. Então, do 70 até o 100, nós temos 20 números. Então, eu vou pegar a mediana desses valores. Como são 20 números aqui em destaque, você vai pegar a média entre o 80 e o 80, tá? Esse vai ser o Q3, a média dos 20 números acima da mediana, dos números que estão acima da mediana, é a melhor maneira de dizer. Então, você vai pegar 80 mais 80 e dividir por 2, dá 80. Esse é o Q3. Tá bem fácil aqui. E quem é o Q1? O Q1 será a mediana dos 20 números iniciais, dos números que estão abaixo do Q2. Nesse caso são 20 porque são 40 dados ao todo. Então você vai pegar os 20 números iniciais e vai pegar a mediana deles. Quem é a mediana deles? Como são 20, você vai pegar a mediana entre o 10º e o 11º, que é 50 e 50. Fazendo a média aritmética, 50 mais 50 dividido por 2 dá 50. Então a gente já tem o Q1, o Q2 e o Q3. Tá certo? Bom, outra medida importante é a distância interquartil aqui, porque o tracejado que a gente vai fazer no boxplot, o Whiskers, ele pode andar uma vez e meia essa distância interquartil. Aqui está o que eu achei. Enquanto o Google tenta falar comigo aqui. Ó, então a distância interquartil, que é o dq, será Q3 menos Q1. 80 menos 50, que dá 30. Então, a distância interquartil é 30. Vamos aqui de dq, vou deixar em destaque. Beleza. Está aqui a distância interquartil. Bom, o que é que eu faço de posse desses elementos? Eu vou fazer o meu boxplot aqui na horizontal, que vai caber com mais tranquilidade aqui, tá? Eu vou traçar uma reta real e vou marcar os números de 0 até 100, que meu conjunto de dados, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 100. Então, eu vou marcar esses números aqui, ó. Vou marcar o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e aqui está o 100. Tá certo? O que é que eu devo fazer primeiro? Eu devo construir primeiro o retângulo principal. Geralmente é melhor você fazer isso. O retângulo com a caixinha do boxplot, né? Bom, esse retângulo é construído. O Q1 é a base do retângulo. No nosso caso será o lado esquerdo do retângulo, porque eu estou construindo na horizontal. E o Q3 será o lado direito. Então vamos lá. Aqui é o 10, 20, 30, 40. 50 está aqui. 60, 70 e 80. Então meu retângulo vai vir do 80 até chegar no 50. Deixa eu construir isso direito, que nessa posição que eu fiz aqui não está muito boa. Espera aí. Vou começar do 50. Vou até 80. Aqui. Agora sim. E aí você constrói, fecha o retângulo, tá bom? Pronto, você construiu já um pedacinho do boxplot. Lembra que no boxplot tem uma barrinha entre o Q1 e o Q3? É justamente o Q2, a mediana. E no nosso caso a mediana vale 70. Então eu vou colocar essa barrinha no 70. Deixa eu arrumar direito. Tá mais ou menos. Aqui é o 70, tá bom? Pronto, agora a gente vai ter um tracejado chamado Whiskers, que pode andar até uma vez e meia a distância interquartil. Se você calcular uma vez e meia dq, isso dá igual a 45, perdão. 45. Que é uma vez e meia o valor 30. Então, você pode andar a partir do Q3, que é 80, para a direita, você vai poder andar uma vez e meia a distância interquartil, ou seja, do 80 você pode andar mais 45. 80 mais 45 dá 125. Eu vou colocar aqui um tracejado. Então, você vai partir do 80 e vai poder andar até o 125. Só que se você encontrar o valor máximo do conjunto de dados, você deve parar. Então, você para. Parei aqui por quê? Porque o 100 é o meu valor máximo do conjunto de dados. Então, eu devo parar aí. Já eu coloco uma barrinha nele.
Agora vamos andar uma vez e meia a partir do Q1, que é o 50, para a esquerda, para trás. Então, eu tenho 50 menos uma vez e meia a distância interquartil, que é 45. Então, você vai traçar 50 menos 45 dá 5. Então, você vai fazer o tracejado até chegar no 5. Beleza. Cheguei aqui no 5, tá um pouquinho troncho. Deixa eu arrumar. Você vai poder andar até o 5 aqui. Só que, por que eu não ando até o 5? Primeiro, eu ainda não cheguei no valor mínimo, que é o 0. O 0 ficou de fora dessa distância, uma vez e meia a distância interquartil. O 0 ainda está de fora, então eu não vou... O 0 vai ser um outlier, vai ficar um ponto em destaque do lado de fora do boxplot. Só que por que eu não ando até o 5? Porque não existe nenhum valor 5 no meu conjunto de dados. Você pode ver os valores aí no conjunto de dados, não tem o 5. O menor que não está fora de uma vez e meia distância interquartil é o 10. Então, eu não devo ir até o 5, eu devo parar no 10. Deixa eu apagar isso aqui. Então, você andaria uma vez e meia, só que andando uma vez e meia, que é chegar no 5, você não chega no 0, o 0 ficou de fora. Então, você deve recuar para o último valor no seu conjunto de dados, que é o 10. Então, retornei ali até o ponto 10, deixa eu voltar para a retinha normal. Então, aqui é o 10, ó. Parei aqui no 10, que foi o último valor que não está fora de uma vez e meia essa distância interquartil, não ficou fora do Whiskers. E eu vou colocar a barrinha aqui do lado de cá. Bom, acima do 100 não ficou ninguém, 100 era a maior nota. Agora, abaixo do 10 tem o 0 ainda, o 0 ainda não foi destacado. Então, você deve colocar ele com algum símbolo, tá? Geralmente eu uso a estrelinha, com algum símbolo para destacar esse valor atípico, tá? Esse é um outlier, tá bom? Então, é assim que a gente constrói na mão, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai transitar aqui para o R, deixa eu fazer aqui uma mudança de cena. Vocês viram um loop aí, mas agora estamos de volta aqui no R. Vou colocar o programinha aqui do lado, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho aquelas mesmas notas que a gente viu agora há pouco, aquelas 40 notas, digitado num arquivo aqui, num bloquinho de notas. Vou deixar esse bloquinho de notas aqui na descrição do vídeo, você pode baixar esse bloquinho de notas, você deve colocar na mesma pasta do seu projeto. Eu estou aqui com um projeto de estatística e probabilidade com R, o projeto que a gente fez na primeira aula. E aí você deve estar com essa pasta, ó, esse bloquinho de notas, que é um arquivo TXT, deve estar na mesma pasta para que tudo rode melhor, tá? Para que fique mais fácil. Então você coloca ele aqui na pasta e agora eu vou abrir um novo script. Bom, esse script aqui eu vou chamar de... Deixa eu colocar isso aqui para o lado rapidinho. Esse script eu vou chamar de construindo boxplot. Construindo um boxplot. Coloque o nome do autor. É bom sempre seguir esse padrão aqui. E é o nosso curso de estatística e probabilidade com R. E você coloca também a versão do script que você está trabalhando. Script criado em R 4.2.1. Essa versão você encontra aqui no console, tá? É bom destacar isso aqui. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar importando esse bloquinho de notas, esse conjunto de dados, para o R. Deixa eu mostrar para vocês esse conjunto de dados aqui. Vou abrir ele aqui. Ó, eles são só as notas, ó. Ficou pequenininho aí, né? Mas, ó, temos o aluno e temos a sua nota. Tem alunos numerados de 1 a 40, poderiam ser nomes dos alunos aqui. E aqui tem as notas. E você percebe que essas notas, ó, elas estão digitadas não estão organizadas em ordem não decrescente, tá? Então, estão de maneiras aqui aleatórias, conforme você digitou lá quando estava dando a nota para os alunos. Beleza, esse é o bloquinho de notas que a gente vai estar trabalhando. Bom, de volta aqui, eu quero importar esse bloquinho de notas. Então, vamos importando o conjunto de dados, que é um arquivo TXT, tá? Como é que a gente importa? A gente usa uma função, eu vou criar um objeto para que quando eu importe, esse objeto fique salvo aqui na minha aba de environment. Eu vou chamar esse objeto de notas.alunos. Você
pode chamar de outro nome aí. Aponta uma setinha para a esquerda, né, com o sinal de menor e o sinal de menos. E agora você tem que ler, importar esse arquivo. Como é que você importa? Você pode usar um read.table. Essa função aqui. Aí, ó, entre aspas, você vai ter que entre os parênteses, você vai ter que colocar umas aspas e chamar o arquivo. Você deve chamar ele pelo nome. Notas.txt. Beleza? Você já vai conseguir importar esse arquivo. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Ctrl Enter, ele já aparece aqui. Só que, ó, observe. Tá aparecendo uma primeira linha aqui chamada V1 e V2 e ele já está identificando alunos e notas como se fosse a primeira linha de números digitados, tá? Só que eu não quero que isso aconteça. O que é que eu vou fazer então? Eu vou colocar um novo argumento aqui dizendo que existe a primeira linha, ela é um cabeçalho no meu bloquinho de notas. Então o comando é header, já apareceu aqui, igual a true. Você pode botar só um T maiúsculo, ele já identifica. Olha como já vai mudar aqui para você. Vou dar um Ctrl Enter. Quando eu abro aqui, ó, ele já mudou. Não tem mais aquele V1 e V2. Agora ele está começando a contar os números a partir da linha 1. Ó. Beleza? Bom, alguns outros argumentos são importantes de você colocar. Principalmente se você estiver trabalhando com notas com números decimais. Tipo, o cara tirou 55,3. Então você tem que identificar quando tem a vírgula nesse tipo de arquivo também. Por quê? Porque o R usa o ponto como separador decimal. Geralmente a gente aqui no Brasil utiliza vírgula. Então você tem que declarar que o seu decimal, o seu separador decimal, vou botar aspas, seu separador decimal é a vírgula. O que é que vai acontecer? Se tiver alguma vírgula nas suas notas, automaticamente ele converte essa vírgula em ponto, que é a linguagem do R, tá? Que é a notação decimal para o R. Outra coisa importante de você colocar também é que o separador de colunas de um arquivo TXT é uma chamada tabulação. Você tem que colocar isso também. Essa tabulação a gente representa com a barrinha e um T. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Não mudou muita coisa porque já estava bem organizada a tabela. Mas caso você tenha esses valores, você deve colocar. Ó, se você estiver importando um arquivo CSV, geralmente aqui vai estar uma vírgula, porque é um arquivo separado por vírgula, né? É tabulado por vírgula as colunas. A gente vai comentar mais a respeito disso quando a gente falar de importar dados vindo de uma planilha, tá? De uma planilha como Excel, planilha Google e tudo mais. Pronto. Feito esses comandos, você vai ter já organizado aqui a sua tabelinha de notas. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um summary aqui só para que a gente veja essas notas, ó. Summary, aí você bota o nome do objeto, notas, alunos, Ctrl Enter. Aqui embaixo aparece, ó. Esqueça essa coluna de alunos, aqui é como se fossem nomes pra gente, de 1 até o 40. Não tem importância esses números aqui pra gente, mas as notas sim. A nota mínima aqui foi 0, a nota máxima foi 100, ele traz aqui o primeiro quartil, que foi 50, a gente já tinha calculado isso à mão, né? A mediana, a média, que é somar todos os valores e dividir por 100, e o terceiro quartil, que é 80. Beleza? Aqui é só para a gente visualizar o conjunto de dados, mas o que a gente vai fazer agora é o boxplot. Fazendo o nosso primeiro boxplot. Um boxplot bem básico aqui a gente vai fazer, ó. Vai utilizar a função boxplot, é a função que se constrói o boxplot. Vou dar um enter aqui, ó. Automaticamente ele já abre e fecha parênteses. O que é que eu faço agora? Eu vou digitar o nome do arquivo do meu objeto, né, que é notas.alunos, só que o meu boxplot, ele vai trabalhar com a variável notas, então eu vou ter que colocar um cifrão e nota. Por quê? Porque quando eu chamo notas.alunos, ele está chamando essa tabela todinha, só que eu quero construir o Google aqui tá meio agitado hoje. Então quando eu chamo o arquivo notas.alunos, ele chama a planilha todinha. Mas eu quero só olhar para a variável nota. É por isso que eu coloco um cifrão em nota. Por quê? Vou dar um Ctrl Enter, você vai ver o boxplot. Tá, dá para ver aí. Deixa eu trazer essa câmera aqui para cima. Pronto. E vai aparecer várias imagens aqui. Eu vou deixar ela aqui na aula de hoje, tá? Pronto. Então você consegue ver esse primeiro boxplot. Ele está bem básico ainda. A cor que aparece é a cor
padrão aqui vai ser esse cinza claro. Aparece um pontinho aqui fora, que é o nosso outlier, a gente tinha construído. Você vê que ele usa esse símbolo como padrão, essa bolinha aqui, essa circunferência, tá? Mas a gente pode mudar essas simbologias, tá? Bom, a gente vai começar... Boxplot, faltou um T aqui. Bom, a gente vai começar agora uma série de argumentos que melhoram um pouquinho a visão que a gente tem desse boxplot. Primeiro, a gente pode mudar a cor. Basta botar um call e, entre aspas, você digita a cor. Você pode usar o código dessa cor no sistema RGB, ou você pode digitar utilizando o nome da cor, só que em inglês, tá? Vou botar aqui um red. Ctrl Enter. Já mudou a cor do nosso boxplot. Bom, o red aqui você pode alterar, se eu não me engano, de 0 até 4 ou de 0 até 3. Vou botar um 3 aqui. Ele vai fechando um pouco mais a cor, tá? Você vê que antes era um vermelho um pouquinho claro, agora um vermelho um pouquinho mais fechado, tá? Beleza, então mudamos a cor e podemos mudar também essa numeração. Eu não curto muito essa numeração de lado, então a gente pode mudar com um argumento chamado las. Las igual, aí vai vir uma série de números, de 1 até 3 ou é de 0 até 3, alguma coisa assim. Você pode fazer alguns testes. Mas eu sei que o las igual a 1, inverte esses números e deixa ele aqui em pezinho do jeito que eu quero, tá? Então, las igual a 1 eu já consigo inverter. Bom, a gente pode mudar também, se você quiser, esse outlier. Deixa eu botar aqui Deixa eu aqui no console, vou colocar interrogação, chamar o help de PCH. Eu sei que o argumento é PCH. Vou dar um Ctrl Enter. E o PCH, que é Plotting Challenge, ou caractere, não lembro. Ele faz a mudança desse símbolo. Ó, aqui a gente tem numerado os símbolos que estão sendo utilizados. Quando você não declara nada aqui no seu código, você está usando o PCH igual a 1. Tá? Lembre na sua imagem que ficou desse jeito, né? O PCH igual a 1. Então eu vou utilizar a estrelinha que eu gosto, que é o PCH igual a 8. Então eu vou colocar esse argumento aqui. Você pode usar qualquer um desses símbolos, não tem importância. PCH igual a 8. Vou dar um Ctrl Enter. Você vê que mudou aqui a simbologia. Beleza? Bom, esse boxplot é bem básico, porque a gente tem uma única variável, né? Geralmente no eixo Y vai ter uma única variável, que é uma variável quantitativa, uma variável numérica. Mas a gente pode ter aqui no eixo Y vários boxplots. Não sei nem se o plural é boxplots mesmo. Tá? Então, vamos trabalhar com outro conjunto de dados que já tem na memória do R, que é o conjunto de dados que fala a respeito do crescimento dos dentinhos de porquinhos da Índia. Foi um estudo feito. Um estudo feito um pouquinho mais antigo, tá? Como é que a gente chama esse conjunto de dados? Você dá um data, abre e fecha parênteses e chama ele pelo nome. Eu sei de cor aqui que é o Tooth Growth, crescimento dos dentes dos porquinhos da Índia. Bom, você pode saber um pouco mais sobre esse conjunto de dados colocando uma interrogação e o nome do conjunto de dados e dando um Ctrl Enter. Aqui na aba Help, ele já vai abrir para vocês uma descrição a respeito desse conjunto de dados. Ele fala aqui, ó, o efeito da vitamina C no crescimento dos dentes em porquinhos da Índia, tá? Ele faz uma descrição que é a resposta do crescimento do odontoplasto, que é a célula responsável pelo crescimento dos dentes, em 60 porquinhos da Índia. Então, esse estudo foi feito com 60 porquinhos da Índia. Cada animal recebeu uma de 3 níveis de doses de vitamina C, ou 0,5 ou 1 ou 2 miligramas por dia, e utilizou os seguintes métodos. Ou foi suco de laranja, que a gente vai chamar de OJ, ou foi o ácido ascórbico, que é aquela vitaminazinha C feita em laboratório, né? Que a gente geralmente toma uma pastilhazinha efervescente, tá bom? Ele traz alguns dados, ele traz aqui também a referência a respeito de onde foi publicado esse artigo. Tem inclusive aqui um link, você pode ir para o artigo original, que é do ano de 1947, tá? Então você pode saber mais a respeito desse conjunto de dados. Ó, vou dar um Ctrl Enter aqui no Data Tooth Growth, ele aparece aqui pra gente, eu vou dar um clique. Ele mostra aqui o conjunto de dados, eu vou dar outro clique para ele aparecer aqui pra gente na parte superior. Bom, aqui tem 3 colunas no meu data frame, ó. Primeira coluna fala do crescimento, do comprimento dos dentes do porquinho da Índia.
A segunda fala da suplementação, ou seja, se ele está tomando vitamina C de laboratório, que é o VC, ou se está tomando suco de laranja, que é o OJ. E a última coluna traz a dosagem. Ó, primeiro, os 10 primeiros tomaram uma dosagem de 0,5 de ácido ascórbico, a vitamina C de laboratório. E aí que traz o crescimento dos dentes. Depois, os próximos 10 tomaram a dosagem de 1 mg por dia, também de vitamina C de laboratório. E depois, os próximos 10, até o 30 aqui, ó, tomaram a dosagem de 2 mg por dia. Depois a gente repete o processo, só que com suco de laranja. Você vê que do 31 até o 40 é suco de laranja e 0,5 de dosagem. E por aí vai. Você pode fazer uma análise desses dados aí depois com mais cuidado, tá bom? Então o que é que eu quero fazer? Eu quero construir um box plot para esse conjunto de dados, para o crescimento desses porquinhos, do dente desses porquinhos da Índia. Como é que a gente faz isso? A gente dá um box plot e eu vou colocar aqui tooth growth. Bom, se eu só der um Ctrl Enter aqui, vai acontecer isso. Deixa eu pegar o comprimento, né? Falta colocar um cifrão e pedir o comprimento dos dentes. Agora sim. Se você der um Ctrl Enter, vai construir esse primeiro box plot. Você vê que não tem outlier. Esse box plot aqui está bem básico. Só que a gente tem um problema nesse box plot. Por quê? Lembra que no conjunto de dados, os porquinhos tomaram ou suco de laranja, ou vitamina C, e tem dosagens diferentes? Então, quando você olha para esse box plot, ele está juntando todos os dados como se tudo fosse igual, como se todo mundo tivesse tomado a mesma suplementação e a mesma dosagem. Ele ignora esses fatos, a verdade é essa. Só que isso não é bom para fazer uma análise dos dados. Então, a gente precisa separar por dosagem e depois separar por suplementação. Vamos começar separando por dosagem. Vamos voltar lá para o nosso script. O que é que eu faço para separar por dosagem? Bom, eu vou colocar um til aqui, que vai servir para relacionar uma variável com a outra. Til, apareceu o til, tem que apertar o til e dar um espaço para ele aparecer, né? Bom, o tooth growth length, que é o comprimento dos dentes, vai aparecer no eixo Y. E a próxima variável que eu vou digitar vai aparecer no eixo X. Então eu vou colocar aqui o nome do arquivo, tooth growth, cifrão. Vou colocar, por exemplo, a dosagem. O que é que vai acontecer? No eixo Y vai aparecer a dosagem que o porquinho tomou. E no eixo X vai aparecer o comprimento dos dentes dele. Eu vou dar um Ctrl Enter. Já começou a ficar melhor o meu gráfico. Eu tenho aqui a dosagem e eu tenho aqui o comprimento. E eu já começo a separar, ó. Quem teve a dosagem 0,5, a gente já consegue ver que cresceu menos o dentinho do que quem tomou 1 e cresceu menos de quem tomou 2, a grande maioria. Vamos melhorar um pouquinho esse box plot e vamos usar alguns argumentos que a gente consegue dar uma arrumada nesse gráfico. Primeiro, a gente pode usar o las igual a 1, Ctrl Enter, acabamos de inverter esses números para eles ficarem na posição mais agradável aos nossos olhos. Você pode mudar a cor também. Col. Daqui a pouco eu mexo na cor. Não, vamos mudar a cor. Opa, é com igual. Col igual. Vou abrir aspas e vou colocar aqui yellow. Então, Ctrl Enter, mudou aqui a cor para amarelo, tá? Bom, vou mudar outras coisinhas. Eu quero mudar o título do eixo X e o título do eixo Y. Como é que você muda o título do eixo X? Você usa um comando chamado xlab. E entre aspas, você digita, vou colocar aqui, dose de vitamina C. Dose de vitamina C. Vou dar um Ctrl Enter, você vê que mudou aqui o título do eixo X, dose de vitamina C. E vou fazer o YLab, XLab. Deixa eu dar um... Ó, deixa eu falar sobre isso aqui que é interessante. Ó. XLab igual, aí entre aspas, eu vou digitar aqui o título do eixo Y, que é o comprimento dos dentes. Comprimento do dente. Vou botar do dente. Você está vendo que eu estou digitando e ele começou a andar de lado? Ó? Isso é meio chatinho de a gente ficar indo e vindo, né, para visualizar o código. Então o que é que você faz? Você vem aqui em Code e marca essa opção Soft Wrap Long Lines. Tá? Ele vai dar uma quebrada. Pronto, continua na linha 17, tá vendo? Só que você visualiza tudo de uma vez. Ó. Mudei aqui o título, comprimento
do dente. E aqui, dose de vitamina C. Já começou a ficar mais agradável o nosso gráfico, beleza? Qual o grande problema desse box plot ainda? Beleza, você já melhorou bastante o box plot em relação ao primeiro, porque agora a gente separou por dosagem. Só que lembra que com a dose 0,5, tem gente que tomou vitamina C de laboratório e tem gente que tomou suco de laranja. Tem porquinhos da Índia que tomaram com suco de laranja e com vitamina C. Eu quero separar isso também. Eu quero colocar um box plot do lado do outro, com cores distintas, para quem tomou 0,5 de suco de laranja e 0,5 de vitamina C. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, vamos separar logo quem tomou vitamina C de laboratório. O argumento que você usa é subset, que é subconjunto. E aí você chama o Tooth Growth, cifrão, suplementação. Você quer olhar o subconjunto desse data frame olhando para a variável suplementação, igual a igual para aqueles que tem um nome VC, que é vitamina C. Deixa eu mostrar para a tabelinha para vocês aqui, ó. Eu quero separar só quem tomou o VC, que são os 30 primeiros, ó. Todo mundo aqui, os 30 primeiros tem VC. Então, estou separando o subconjunto desse data frame para quem tomou vitamina C. Vou dar um Ctrl Enter. Você vê que o box plot mudou, né? Ó, vou voltar para o anterior e vou voltar para esse. Inclusive, a gente tem até outlier aqui, beleza? Beleza, temos um outlier. Eu vou botar o PCH igual a 8, para deixar o outlier daquele jeito que eu gosto, com a estrelinha, tá? Só que agora, esse que está de amarelo é somente vitamina C de laboratório, o ácido ascórbico, tá bom? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou construir outro box plot com quem tomou suco de laranja. Malandramente, você copia e cola um pouquinho mais abaixo. Vou trocar o amarelo por laranja. Pode ser. E vou trocar onde tem o subset por OJ. O suco de laranja é representado aqui na tabela com OJ maiúsculo, tá bom? Olha só, OJ. Beleza? Beleza. Vou dar um Ctrl Enter. E agora mudou. O OJ, o suco de laranja, não tem outlier, tá? Você consegue ver o box plot anterior e esse box plot aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero colocar um box plot do lado do outro. Só que eles estão muito largos. Então eu vou ter que deixar um pouco mais estreito e pedir para ficar um do lado do outro. Vai dar um trabalhinho aqui, mas a gente chega lá. Eu vou usar um argumento chamado boxWx, se eu não me engano. Se não for isso aqui, a gente dá uma corrigida rápido. Vou colocar 0.2, a medida dele. Pronto, é isso mesmo. Olha só, já peguei o primeiro gráfico e coloquei com uma largura de 0,2. Ó. Ele já deixou o gráfico bem mais estreito do que estava antes. Ó. Antes estava assim, agora ficou desse jeito. Beleza? Vou usar o mesmo argumento aqui embaixo. Lembre-se que os argumentos devem estar separados por vírgula. Tá? Então, já tem agora os dois estreitinhos, né? Ó. Deixa eu gerar o primeiro e gerar o segundo. Pronto. O primeiro e o segundo já estão mais estreitos. Agora eu quero colocar um do lado do outro. Bom, você percebe, isso é importante mencionar, você percebe que esse gráfico ele varia de 0 até 35 e o próximo gráfico varia de 0 até 30, ou 30 e alguma coisinha. É ideal a gente padronizar esses valores. Bom, padronizar porque eu vou colocar um gráfico em cima do outro, né? Eu vou gerar um primeiro gráfico e vou carimbar o outro por cima dele. Então é ideal que eles estejam com as mesmas medidas. A mesma janela, tá? Então eu vou chamar de ylim igual. Aí você vai usar o concatenar, abre e fecha parênteses. E eu vou dizer que vai de 0 até 35. Ó, de 0 até 35. Vou usar esse argumento aqui embaixo também. É meio que uma cópia, tá? De um para o outro. Ó. Ctrl Enter. Você vê que a janela ficou de 0 até 35. E no próximo, Ctrl Enter, de 0 até 35 também. Padronizamos essa medida. É importante você padronizar o eixo X também, porque eu vou fazer um deslocamento lateral. Vou puxar um box plot um pouquinho para a esquerda e o outro vou mandar um pouquinho para a direita. Então é importante ter a referência do eixo Y também. Eu vou escrever aqui já para deixar anotadinho. O argumento é parecido, é xlim igual concatenar, abre e fecha parênteses.
Vou colocar de 0,5 até 3, ou até 3,5. 0,5, que é o ponto, o separador decimal aqui, até o 3,5. Vou ver se dá certo esse. Se não der essa medida aqui, eu faço uma substituição. Separei por vírgula, vou colocar aqui também. Vou dar um Ctrl Enter e um Ctrl Enter. Não mudou muito visualmente, mas quando a gente fizer um deslocamento lateral, a gente vai ver que vai funcionar. Beleza, qual o próximo argumento importante? Vamos começar aqui gerando esse arquivo, esse gráfico, ó, aqui do lado. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um argumento chamado AT, que eu vou lembrar como é que ele funciona. É assim, AT, você vai dizer, você vai querer deslocar quais desses gráficos? Você quer deslocar do 1 até o 3. 1, 2, 3. Eu quero deslocar os três gráficos, tá certo? Então, do 1 até o 3, você vai colocar ele para a esquerda, vai puxar ele para a esquerda, vou botar 0,2. 0,2 é a mesma medida do eixo X, tá? Tá na mesma unidade. Vou dar um Ctrl Enter. Visualmente você já vê que ele puxou um pouquinho para a esquerda, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa com o gráfico do suco de laranja, só que eu vou deslocar para a direita. Então o que é que eu faço? Copio esse argumento, colo ele aqui embaixo, só que no lugar de menos 0,2 eu vou colocar mais 0,2. Tá, um mais, deixa eu tirar o mouse da frente, pronto. Ctrl Enter, ele ficou mais para a direita. Beleza? Até aí parece que está tudo ok. Só que o que é que eu devo fazer? Bom, para adicionar um gráfico no outro, você deve primeiro gerar o primeiro gráfico, que é esse, e agora eu vou carimbar o outro por cima dele. Como é que você faz isso? Você vem somente no código de baixo, do boxplot de baixo, e você vai adicionar aqui add igual a true. Você vai adicionar, é verdade que você vai adicionar ele no gráfico de cima. Ó, quando eu der um Ctrl Enter, ele vai carimbar um no outro, tá? Ele não fez um gráfico só. Você deve gerar o primeiro gráfico e depois gerar o segundo, ele vai carimbar por cima do outro. Por isso que é importante estar padronizado as unidades aí, tá? A janela, tá? A janela de visualização. Beleza, o nosso gráfico já ficou bem legal. Bom, aqui de amarelo tá os porquinhos que tomaram vitamina C de laboratório e de laranja tá quem tomou suco de laranja. Você consegue ver que com a dosagem de 0,5, quem tomou suco de laranja teve um crescimento maior nessa dosagem. Aqui também, no vitamina C, a grande maioria ficou com... que tomou a dosagem 1. Suco de laranja teve uma resposta melhor para o crescimento dos dentes. E quando chegou em 2, já ficou meio complicado fazer a análise. Ó, a janela da vitamina C é uma janela maior, ou seja, a variação, a dispersão desses dados é maior, enquanto que para o suquinho de laranja os dados ficaram menos dispersos. Mas quanto ao crescimento, parece que não dá para ter uma análise muito boa. O que é que eu vou fazer agora, que é importante para esse gráfico? Eu preciso colocar aqui carimbado na parte superior esquerda do gráfico, na parte inferior direita, que é onde está um espaço mais vazio, eu vou colocar a descrição que quem está de amarelo é vitamina C, tá? É o ácido ascórbico, e quem está de laranja é o suco de laranja. Tá? Quem está com a cor laranja tomou suquinho de laranja, tá? Para você fazer isso, você vai ter que adicionar uma legenda. O argumento é legend. Legend. Você vai colocar o igual, vai abrir e fechar o parênteses, tá? O argumento é legend. Abre e fecha o parênteses, não tem igual não, perdão. E aqui dentro dos parênteses, legend, você vai colocar entre aspas, primeiro, você vai colocar entre aspas o local onde você quer carimbar essa legenda. Bom, deixa eu chamar um help aqui que eu estou um pouco esquecido. Legend. Dá um Ctrl Enter. Bom, se eu chamar aqui o help, ele vai me dizer aqui os pontos onde eu posso carimbar esse valor, tá? Onde eu posso carimbar. Deixa eu só achar ele aqui. Pronto, aqui. O local onde você pode fazer esses processos podem ser descritos assim, ó. Bottom right, que é no fundo à direita, né? Bottom, que é embaixo, no centro. Bottom left, left, top left. Eu vou usar esse aqui, ó, top left, que é no topo do lado esquerdo, tá? Então, top left. Ou seja, deixa eu voltar para o meu gráfico, ele vai carimbar aqui em cima, tá? No topo à esquerda. Separa por vírgula o próximo argumento
E o próximo argumento eu vou concatenar os nomes que devem aparecer lá. Você deve colocar ele entre aspas. Eu vou colocar, a ordem primeiro é vitamina C de laboratório e depois suco de laranja. Então, ácido ascórbico, ácido ascórbico. Depois das aspas, você coloca vírgula e coloca entre aspas novamente o próximo nome, que é suco de laranja. De laranja. Pronto, ácido ascórbico, suco de laranja. Beleza, concatenei. Vou colocar uma vírgula e vou colocar... Eu posso usar PCH igual a algum símbolo daquele para que dê a cor dos elementos, mas eu posso usar um argumento que já traz um quadradinho para a gente, uma simbologia, que é o fill, tá? Com esse argumento fill, você deve concatenar e colocar as cores que você quer para o ácido ascórbico e para o suco de laranja. Essas cores devem estar entre aspas, tá? Então, para o ácido ascórbico, a gente pintou ele de amarelo, não foi? Yellow. Opa. Yellow. E o suco de laranja ficou com a cor laranja. Então, você coloca a cor laranja. Quando eu der um Ctrl Enter, importante também o caso da legenda, tá? A legenda vai carimbar um gráfico que já esteja aberto, tá? Então você tem que estar com esse gráfico aberto. Você dá um Ctrl Enter e aparece aqui, ó, uma descrição para vocês, para quem visualizar esse gráfico, já entender que quem está de amarelo tomou o ácido ascórbico e quem está de laranja tomou o suquinho de laranja. Então é assim que a gente constrói esse boxplot, tá? Esse boxplot foi bem sofisticado, porque tivemos que separar o comprimento do dente para quem tomou dosagem de 0,5, de 1 mg e de 2 mg. E além disso, tivemos que fazer uma separação utilizando o argumento subset, que está por aqui, uma separação para o tipo de suplementação que esse porquinho tomou, tá? Mas o gráfico, o resultado final fica bem legal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da construção de um boxplot com R. E o boxplot é muito interessante para você fazer uma análise dos seus dados e estudar o comportamento dos seus dados, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula aqui do nosso curso. Valeu!